Fala pessoal, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você, seguidor assíduo aqui do canal Underground Forces. E no programa de hoje eu trago Death Metal de qualidade com a banda Chemical Disaster, diretamente de Santos, em uma entrevista super exclusiva com o vocalista Luiz Carlos Lousada, falando da trajetória da banda, discografia e muito mais. Gosta do Chemical Disaster? Já é inscrito no canal? Então já deixa aquele like para fortalecer e claro, compartilhe os nossos vídeos. Não é inscrito no canal ainda? Entre na nossa página, se inscreva, ative as notificações e, claro, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos crescer e trazer para você conteúdos cada vez maiores e melhores, beleza? Então é isso aí, tem Death Metal de qualidade aqui no Underground Forces hoje com Chemical Disaster. Se liga aí! 1990, das cinzas da banda Ignorance surgiu o Chemical Disaster. Fale mais sobre a banda Ignorance e sobre o início das atividades do Chemical Disaster. E aí, Leonardo? Beleza? Grande prazer estar participando do canal Underground Forces. Vamos bater um papo a respeito do Chemical Disaster. A banda surgiu em 1990, depois que o Ignorance encerrou atividades. O André Luiz, guitarrista, ele já estava querendo mudar um pouco o direcionamento musical do Ignorance. Eu era o vocalista da banda, nós tínhamos um próprio repertório, né? A gente, na época, além das nossas músicas, a gente tinha um cover do Vulcano, um cover do Sepultura, a gente tocava Troops of Doom, por conta do Morbid Visions, né? E aí, cara, o André, ele, como a banda já tinha sofrido algumas mudanças de formação, o André achou melhor encerrar as atividades do Ignorance. A banda não chegou nem a gravar uma demo, tinha feito pouquíssimas apresentações. E aí é por conta disso que a gente, até pelo fato de existir um outro Ignorance no exterior, que inclusive saiu um álbum no Brasil, né? E aí a gente viu e falou, putz, tem uma banda com o mesmo nome. Então foi a deixa pro André Luiz querer encerrar com a banda e começar um projeto do zero. Foi assim que surgiu o Chemical Disaster, em 1990. Ainda no ano de 1990, vocês lançaram a demotape ensaio Lethal Epidemic, uma demo que apresentava o Chemical Disaster à cena nacional. Fale mais sobre Lethal Epidemic e a sua repercussão. O Chemical Disaster, depois que nós fixamos a formação inicial, né, porque era eu no vocal, o André Luiz na guitarra, a gente encontrou com o André Martins, que tinha saído do War Kings, e estava a fim de fazer um som um pouco mais porrada do que o War Kings. Através do próprio André, a gente chegou no Diego Gonzalez para ser o segundo guitarrista da banda, e o Arthur Justo foi o batera, porque nós dividíamos o ensaio com a Alcoólica, que era a banda que o Arthur tocava na época. Com esse time a gente começou a trampar em cima de ideias que o André Martins trouxe, junto com as músicas que a gente achava mais legal do repertório do Ignorance, né? Com essa nova galera a gente trampou os arranjos e em poucos meses a gente já tinha material suficiente para poder apresentar, né? Nos fanzines, visando uma divulgação inicial da banda, né? Só que a gente precisava ter um registro de algumas músicas. A gente está falando de 1990, uma época que os estúdios de gravação eram poucos, com o agravante de estarmos com uma sonoridade que até então não era tão comum, né? Porque a gente estava fazendo aquela mudança de som do thrash metal pro death metal. A gente ainda era influenciado por muitas bandas do final dos anos 80, e a gente estava ligado em tudo que estava acontecendo, né, com o surgimento de grupos cada vez mais buscando agregar velocidade
e principalmente aquela questão de ter uma sonoridade tipicamente death metal, né? Que era novidade. Entre o final dos anos 80 para a virada dos 90, não tinha internet, né? Então tudo chegava através de cartas, né? Ou álbuns que o pessoal descolava. Mas a gente ouvia muitas bandas nacionais que iam para esse caminho já, né? A gente ouvia bastante as bandas que a Cogumelo Records lançava, que a Cogumelo foi o maior expoente do metal extremo na época. Então a gente precisava gravar alguma coisa. A gente não tinha grana, uma cambada de moleque, tudo duro. Então a gente optou em fazer uma demo ensaio. Essa demo ensaio chamou-se Lethal Epidemic, né? Acredito que com 3 meses de banda, 2 meses de banda, a gente gravou essa demo. E tinha, se eu não me engano, tinham acho que 8 músicas, porque tinha uma introdução instrumental, aí tinha umas 3 músicas ou 4 que o André compôs logo nos primeiros meses de banda, e aí a gente também acabou colocando mais 3 músicas que eram do repertório do Ignorance. Aparentemente você pode até achar que foi uma demo longa, né? Mas era aquela vontade da gente querer mostrar todo o potencial que a gente tinha. Essa demo ela foi razoavelmente bem divulgada aqui na região. A gente copiava os cassetes na época e passava para vários amigos, e começou a pintar também a chance de mandar as fitas via correio para fanzines, né, poderem divulgar, né, o nosso som. E coisa de mais uns 3 meses a gente já juntou grana, e aí sim era a hora de entrar em estúdio, fazer uma gravação decente, né? Basicamente a demo ensaio serviu para a gente avaliar o repertório que a gente tinha e escolher o que ia fazer parte da primeira demo oficial da banda. No início do ano de 1991, vocês relançam a primeira demotape oficial trazendo o bônus live de um show com a Dorsal Atlântica. Essa mesma demo teve a produção de Zema Rodeiro do Vulcano. Fale mais sobre a contribuição de Zema na produção dessa demo e como foi a sua aceitação. Bom, o Chemical Disaster gravou a primeira demo em dezembro de 1990. A gente escolheu 3 músicas, as que a gente mais achava que tinha, né, a ver com a cara da banda mesmo. E aí o André acabou fazendo uma quarta faixa que era como se fosse uma intro, só que a gente usou no final, então seria outro, né, que seria o final do trabalho. Ficou bem interessante. Essa demo foi produzida pelo Zema Rodeiro, guitarrista do Vulcano, que já era conhecido do André Martins, né, do nosso baixista. Foi bacana o Zema estar junto com a gente, porque era a primeira vez que a gente entrava num estúdio profissional para fazer uma gravação decente, né? E ter alguém que já tinha a experiência de trabalhar em estúdio e todos os trâmites de produção, isso aí foi bem legal. Então foi fundamental ter alguém dando esse tipo de suporte pra gente. A gente teve um ótimo técnico de som, que foi o Ayrton Boca, músico, guitarrista aqui da região. E a gente ficou bem à vontade produzindo esse material. Não foram muitos períodos de gravação, né? A demo ao todo não chegava a 10 minutos de duração, né? Em 4 músicas. As nossas músicas não eram muito longas também. Aliás, até hoje elas não são longas. E é isso, a gente divulgou bastante, mas quando teve um show em 1991 aqui em Santos, do Dorsal Atlântica, o Chemical Disaster pôde participar do evento. Tocamos com o Dorsal e tivemos a sorte do técnico de som do dia
ter gravado direto da mesa de som parte da nossa apresentação. Foi quando o André Martins teve a ideia de relançar a primeira demo com uma nova arte gráfica e incluindo alguns bônus desse show. O que foi bacana, porque as músicas que foram acrescentadas eram músicas novas, né? E tiveram uma boa qualidade de captação. O interessante é que as bônus dessa demo, posteriormente, elas não foram relançadas em outros trabalhos futuros da banda. Então, quem pegou essa segunda versão da primeira demo tem um material que permanece inédito até hoje. No final do ano de 1991, vocês lançam a segunda demotape do Chemical Disaster, intitulada Seeds and Exes, produzida por Arthur Von Barbarian. Fale mais sobre Seeds and Exes e a sua repercussão. A partir de 1991, a banda começou a fazer bastante shows. A gente já estava se arriscando até a sair da região da Baixada Santista. E em contato com o Arthur Von Barbarian, baterista do Vulcano, como ele tinha recentemente, né, gravado 2 álbuns pela Cogumelo Records, no finalzinho dos anos 80, né, porque ele gravou o Where the True com o Vulcano e gravou também o Toxin Diffusion com o Psychic Possessor. E a gente pediu uma força pro Arthur para ele mandar esse material novo que a banda tinha produzido, a segunda demo Seeds and Ashes, que mostrava o Chemical Disaster um pouco diferente. Na época a gente tinha um tecladista, então a gente estava agregando um pouco de climas que poderia, hoje em dia a gente pode até falar que seriam de passagens Doom, mas na verdade a gente teve a intenção de acrescentar um tecladista na época para dar um clima um pouco mais macabro, por conta dos timbres que ele conseguia ter. Na época era o Décio Porchat, o tecladista. Aí a gente gravou essa demo Seeds and Ashes, tendo o Arthur Von Barbarian dando uns toques pra gente em estúdio, e o Arthurzão mandou a fita pro João Eduardo da Cogumelo Records. Isso foi um grande passo pro que ia acontecer um pouco mais na frente, né, com relação ao lançamento do nosso primeiro álbum. Essa demo, Seeds and Ashes, ela já trazia uma grande diferença nos arranjos de voz, porque a primeira demo eu ainda era bem influenciado por bandas thrash, principalmente bandas da Alemanha, aquele thrash mais visceral, vocal rasgado. E já nessa segunda demo, era uma época que eu tava ouvindo bandas na onda do Obituary, Death, Morbid Angel. Eu já tava mudando um pouco a linha vocal, né? Então quem tinha a primeira demo e pegou a segunda reparou na questão da banda ter acrescentado um tecladista, da parte vocal ter ficado bem mais gutural, né? Então a banda já estava se desvencilhando um pouco mais do thrash e fincando mesmo o pé no death metal. Lost Souls in the Abominable Realm of Darkness é a terceira demotape do Chemical Disaster, lançada no ano de 1992, mostrando um death metal de altíssimo nível. Fale mais sobre esse trabalho e a sua repercussão. Depois que o Arthur mandou a nossa segunda demo pro João Eduardo da Cogumelo Records, o André Martins, o baixista do Chemical, ele passou a ter contato telefônico com o João, e o João, ele chegou a um certo momento e falou assim: pô, tô a fim de conferir mais músicas do Chemical Disaster. Vocês têm como gravar mais uma demo, né, pra gente tentar bater o martelo e fechar alguma coisa? Foi quando a gente entrou em estúdio e gravamos a terceira demo, Lost Souls in the Abominable Realm of Darkness. Essa demo teve um suporte técnico novamente com
o Zema Rodeiro indo no estúdio dar um auxílio pra gente. Eu lembro que até ele chegou a levar o Levine, que era o baixista do Vulcano. E essa demo a gente resgatou uma música antiga do Ignorance, chamada Sexual Maniac, que havia feito parte da primeira demo ensaio, né, a Lethal Epidemic. E é uma das músicas que até hoje está no repertório de show da banda. Essa música foi escrita, creio eu, que em 89, e em todos os shows do Chemical Disaster a gente tocou essa música. E foi graças a essa demo que a gente fechou o contrato com a Cogumelo Records em 1993 para lançar o nosso primeiro álbum. Essa demo musicalmente seguia a tendência da banda em fazer death metal com grandes passagens mais arrastadas, né? Como eu falei numa outra questão, trechos que poderiam ser enquadrados até como doom metal, mas é porque a gente sempre trabalhou bastante com o lance da velocidade e do nada aquela baita quebra de andamento mesmo, deixando o bagulho bem mais pra trás. E a banda... E foi interessante a gente ter gravado essa demo porque a banda já não tinha mais tecladista na época. A gente voltou a ficar um pouco mais focado nos riffs de guitarra, né? E a banda seguia fazendo vários shows, Capital, ABC, aqui na região, tocando bastante. O início dos anos 90 pra gente foi corrido em termos de agenda de shows. E como eu disse, né, essa demo acabou rendendo o contrato com a Cogumelo. Para uma cambada de moleque que eu via várias bandas que a Cogumelo lançava na época, eu acho que foi um dos pontos altos assim desse início da carreira do Chemical Disaster. Em 1993, vocês assinam um contrato com a Cogumelo Records para o lançamento do debut álbum do Chemical Disaster, intitulado Resurrection. Fale mais sobre o Resurrection, sua concepção e como foi a sua repercussão. Quando o Chemical fechou com a Cogumelo, a gente não tinha noção de como ia acontecer o processo de gravação, porque até então a gente sempre via que as bandas que lançavam álbuns pela Cogumelo iam até Belo Horizonte para poder gravar, né? E acabavam ficando com aquela timbragem um pouco característica da época, né? Porque normalmente as bandas iam sempre pro mesmo estúdio, com o mesmo técnico, né? Por mais que as bandas possuíssem suas próprias características musicais, existia a questão de timbres, né? E na época a gente cogitou de não ir até BH e realizar a gravação em algum estúdio muito bom aqui na região. E aí o André Martins, conversando com o João, ele propôs isso. E o João falou, bom, se vocês acharem um estúdio legal, beleza, mas faz um teste antes. A gente falou, caramba, vamos ter que gravar alguma coisa antes para saber se vale a pena. Beleza. Aí falamos com o Zema pra gente ir até o Master Sound, um estúdio grande aqui na região, que inclusive na época dos anos 90 fez várias dublagens de filmes, documentários. Era um estúdio muito usado para dublagens, mas fazia, obviamente, gravação de qualquer tipo de música, né? E o Zema indo com a gente ia ter a certeza de que o som ia ficar dentro do que a gente queria como meta. E é interessante, porque o teste de gravação que a gente fez não foi com nenhuma música própria. A gente simplesmente entrou em estúdio e gravou Black Metal, do Venom. Uma banda que a gente sempre ouviu, referência total dentro do metal. E na época, o Pepe Macia, dono da, então, Metal Rock Discos, ele apresentava um programa chamado Hard and Heavy, numa FM aqui da região. E quando a gente falou, Pepe, a gente tem uma música pra te levar e tal, beleza, vamos lá no programa. Aí ele falou, pô, meu, mas vocês estão pra gravar o disco e gravam um cover? Aí rolou o cover
no programa, a galera depois ficou tudo perguntando pra gente, né, se a gente ia colocar o cover no disco. A gente não sabia, né, como que ia desenrolar o álbum. A gente tinha um monte de música, já tinha lançado 3 demos, mas beleza. A gravação ficou ok, o João Eduardo aprovou e aí ao invés da gente ir até Belo Horizonte gravar, a gente gravou em Santos mesmo. Fechamos toda a produção com o Zema, né? Ia ser o primeiro trabalho do Chemical, então a gente queria que fosse algo muito especial, né? E foi classe A, a gente gravar no Master, um estúdio pra época era top mesmo. A gente conseguiu uns bons timbres de guitarra e pena que infelizmente eu tava gripado quando eu fui gravar o vocal. E aí toda vez que eu escuto esse álbum eu falo, caraca, se eu tivesse a chance eu regravaria. Mas hoje eu desencanei. Fica daquele jeito mesmo porque acabou sendo uma marca, né? Obviamente que tudo que eu gravei após o Resurrection, que foi o primeiro álbum, o vocal ficou diferente do primeiro álbum. O primeiro álbum, ele, como a minha garganta não tava assim 100%, ele tem um timbre um pouco diferente. Mas é legal, é legal. O bacana é que a gente gravou 13 músicas e parte das músicas eram inéditas, foram compostas após a terceira demo. E não é um álbum longo, né? Ele tem, se eu não me engano, 31 minutos. Então são 13 músicas que passa assim, sem encher a paciência de ninguém, entendeu? Tem as músicas rápidas, tem as músicas com as passagens pesadas. Na época a gente chamou um amigo nosso, tecladista, o Wagner Klaus, para poder dar aquela preenchida em alguns trechos, né, que a gente queria deixar um pouco mais macabro. E a gente teve a participação do Angel, vocalista do Vulcano, que gravou alguns backing vocals comigo. Foi muito legal. Foi a primeira experiência que eu tive dividindo algum lance vocal com o Angel. A gente, nesses anos todos que já se passaram, o fato de eu ser vocalista do Vulcano já há um bom tempo, foram inúmeras vezes que a gente já fez, né, algo parecido de dividir música ao vivo, né? Mas lembrando assim, pô, 1993, maior cara atrás, foi marcante, com certeza. Porque o Vulcano, para todo mundo que é aqui da região, sempre foi uma banda que a gente se espelhava. Quando falou assim, pô, meu, tem uma banda de metal porrada, pô, que todo mundo queria ser que nem o Vulcano. É bem isso mesmo. E o Resurrection, cara, foi um álbum que a gente fez na raça mesmo. A gente, como a banda sempre foi muito fiel nos ensaios de tipo 2 vezes por semana, 4 horas por ensaio. A gente sempre, desde o começo da banda, a gente tinha esse propósito de ensaiar bastante, né? Talvez por isso que a gente tenha conseguido bons resultados dentro de estúdio cada vez que a gente fazia uma gravação, porque a banda chegava tinindo mesmo, né? A gente não tinha a facilidade dos dias de hoje de poder ficar editando qualquer detalhezinho, né? Então você tinha que tocar do começo ao fim, era muito raro ter algum tipo de emenda, porque eram gravações analógicas, era na fita de rolo, entendeu? Então, quando errava, putz, era mó trampo, tinha que voltar, gravar tudo de novo, do início. Mas isso era legal, porque a gente tinha muito foco, né? O objetivo mesmo de fazer o melhor possível. E com o lançamento do Resurrection, finalzinho de 93, a banda passou a tocar com algumas bandas bem legais da cena. A gente tocou com a Man Corner, tocamos com Crisium, né? A gente começou a fazer uns rolê classe A mesmo, com bandas que na época já estavam, né, indo pra cima mesmo. E pra gente foi sempre um aprendizado, né?
tá saindo da nossa zona de conforto, tocando na região da Baixada Santista e trombando essa galera que também já tava com uma bagagem. Então fez a gente sentir a pressão de ter que crescer, né, como músico. E o Resurrection é um álbum que repercutiu bastante entre a galera que já conhecia a banda através das demos, mesmo com algumas músicas que não faziam parte das demos, mas a repercussão foi muito boa. Tanto que depois a gente efetivou o Evagner Klaus como tecladista da banda, né, para poder viajar com a gente e tal. E a formação, né, o restante da formação continuava os 5 moleques que, né, em 1990 se juntou. A gente às vezes tinha uns quebra-pau assim, né, diferenças de ideias e tal, mas a gente sempre se manteve bem unido mesmo. Até que, tipo, quando virou de 93 para 94, a gente teve a primeira mudança de formação. Né? O Diego Gonzalez, guitarrista, ele chegou pra gente e falou assim: galera, tô de mudança para Argentina, vou morar com a minha família em Buenos Aires. Ele é argentino, né? E era uma época que a economia da Argentina estava melhor que no Brasil. Então a família dele catou o beco e o Diego foi embora junto. Porque ele era... tipo, só estudava, não tinha um trampo ainda na época, né? Ele era o mais novo da banda. Em termos de idade, ele era o integrante mais jovem. E foi quando entrou o Fernando Nonaf, guitarrista que está até hoje na banda. O Fernando veio do Mystic Death, uma banda de thrash metal. E foi com o Fernando que a gente fez a turnê do Resurrection. Né? Com a Cogumelo Records relançando boa parte de seu catálogo em CD, existe a possibilidade de Resurrection ser lançado em CD? Eu tive conversando com o João Eduardo há um tempo atrás sobre a possibilidade de fazer uma edição em CD desse álbum do Chemical Disaster, porque o Resurrection é o único trabalho, né, o único álbum que saiu só em vinil. A gente não tem ele em CD. A gente tem em streaming, para quem quer ouvir, dá para conferir pelo Bandcamp oficial da banda, né? O álbum tá na íntegra. Tem algumas músicas também no YouTube, se não me engano. Mas a gente queria fazer um relançamento desse álbum. Eu vejo que o João tem feito alguns relançamentos, né, bem caprichados, inclusive, de parte do catálogo dele. Seria legal se rolasse uma edição do Resurrection, inclusive porque até hoje a gente tem aquelas demos que antecederam o lançamento desse primeiro álbum, e de repente a gente poderia incluir como bônus, né, para os fãs. O Resurrection, ele tem uma capa que fugiu um pouquinho do tradicional da época, né? Porque se você parar para ver, ele é uma capa que ele tem uma certa obscuridade, mas não é nada muito explícito. Se você bater o olho assim, não prestar muita atenção, você vai achar que é tipo uma caverna, com uma luz meio avermelhada dentro. Mas quem chegou com essa ideia de capa foi o André Martins, que ele já tinha o título, né, do álbum em mente, Ressurreição. E ele achou essa foto num livro de medicina. É uma artéria coronária vista por dentro, né? Então é como se fosse o caminho para o coração. Ele tem uma luminosidade assim muito interessante. E as letras do Chemical, a gente sempre oscilou entre falar sobre assuntos do dia a dia vistos com uma conotação um pouco mais tipicamente de death metal, como eu posso falar, né? E só que
a gente sempre se incomodava bastante com alguns temas ligados à religião, à história, ou alguns contos também de escritores, né, que lançavam textos meio perturbados assim. Então a gente nunca fez um trabalho que fosse, como eu posso falar, com um tema só, né, na verdade. A gente falava sobre destruição, morte, desgraça, só coisa linda. No início dos anos 2000, o Chemical Disaster participa da épica coletânea The Winds a New Millennium Volume 3, com a faixa Silence Scraps a Bing, mostrando a todos a nova fase da banda. Fale mais sobre essa nova fase do Chemical Disaster e da sua participação nessa clássica coletânea. Depois de alguns anos que o Chemical estava na estrada divulgando Resurrection, a gente teve uma mudança de formação que deu uma balançada, digamos assim, porque o André Martins, ele acabou optando em sair da banda, e ele sempre foi um cara que, tipo, carregava várias funções, né? Não apenas musicais, mas ele tinha assim, aquela coisa de ter tempo e dedicação para correr atrás para as coisas acontecendo pro Chemical. Então ele era um cara bem tipo contato assim, né? Tanto que foi ele que sempre tratou os lances com a Cogumelo, e ele fazia as correrias com estúdio, né, de gravação, planejamentos com relação a datas. Então ele centralizava muita coisa, né, em termos de logística dentro da banda, além de ser compositor, letrista, enfim, ele marcava shows, né? E aí quando ele, tipo, musicalmente a gente tava começando a ter algumas diferenças de pensamentos no que diz respeito a material novo que estava sendo composto, né, para um próximo trabalho da banda. O André estava ouvindo bastante black metal, ele queria carregar mais as influências de black, e aí meio que tipo ele acabou partindo da banda e montou o Wrinkled Witch, que é uma banda de black metal que ele pôde usar, digamos assim, toda essa carga que ele queria, né? E que, de uma certa forma, poderia até descaracterizar um pouco o som original do Chemical Disaster, né? Logo em seguida que ele saiu, o André Luiz, que era o fundador da banda junto comigo, acabou saindo também e foi tocar com o André. Aliás, eles estavam tocando juntos, o André Luiz continuava no Chemical, daí o André Luiz chegou pra mim e falou: pô, cara, eu vou ficar só com o Wrinkled. Eu falei: porra, cara, de boa, se é o que você tá afim de fazer, né? Não se sinta obrigado a ter que ficar carregando, né, o Chemical. Pelo contrário, faz o que você tá afim. E eu mesmo acompanhava os ensaios do Wrinkled, né? Inicialmente é aquela coisa, quando você tá tocando junto com uma galera e tem uma mudança assim, aí, às vezes as coisas ficam um pouco balançadas, mas a gente é tudo camarada e, né, acabou cada parte se acertando. Chemical Disaster continuou, né, com outros integrantes. Logo que saiu o André Martins, a gente chamou o Claudio Milone, o baixista que chegou a tocar no Carnal Desire. E quando o André Luiz saiu, a gente chamou o Marcelo Miranda, que a galera de São Paulo conhece por conta do Arum, né? E atualmente o Marcelo, ele é do Olan e Sof, um duo que ele tem com a esposa dele. Mas nos anos 90 a gente, né, já estava na metade da década e já estava visando o que a gente ia fazer, né? Qual o próximo passo. Já passava, sei lá, 3 anos que tinha saído o Resurrection, a gente tinha que gravar alguma coisa nova. Aí a gente gravou uma demo com algumas músicas para apresentar para algumas gravadoras.
E acho que foi em 98 que eu tive em Minas Gerais e fui pessoalmente na Cogumelo conhecer o João, a Paty. E aí deixei esse material de divulgação do Chemical, né, para ver se a gente conseguia armar alguma coisa para um segundo álbum da banda. E aí beleza, a promo 97 ficou sendo divulgada, né? A gente ainda tava na época das fitas cassete sendo enviadas pelo correio. E é uma grana nisso, bicho. E quando terminou o contrato com a Cogumelo, depois de 5 anos, como por parte da gravadora não houve interesse de gravar um novo álbum, então a gente partiu para a produção independente. Começamos a gravar por nossa conta o segundo disco, né? O Marcelo Miranda já não estava mais com a gente, quem estava na guitarra era o Leon Gazzano, que tinha tocado no Explicit Repulsion e que tinha tocado com o Arthur Justo no Alcoólica. Durante finzinho de 97, o ano inteiro de 98, a gente ficou debruçado produzindo o que seria o segundo disco do Chemical Disaster, né? Quando chegou em 1999, a gente tinha a matriz finalizada. A gente ia começar a mandar para umas gravadoras que eu andava pesquisando bastante. E foi quando eu acabei saindo da banda. Eu acabei saindo do Chemical Disaster para seguir com outros grupos. E foi quando a banda, já em 2000, eles tinham chamado o Marcelo Miranda para ficar no meu lugar como vocalista. E eles participaram da Winds of a New Millennium, né? Coletânea da Demise Productions, de Minas Gerais também. A Demise estava crescendo bastante. Eu estava acompanhando os lançamentos da Demise, né? Gravadora do Wilson Jr., que era do In Memoriam. E o Chemical entrou nessa coletânea, teve uma boa divulgação em cima disso, e foi a partir daí que eles fecharam um contrato com a Demise para lançar o Scraps of a Being, que foi o segundo álbum da banda. Musicalmente, o Chemical acabou deixando um pouco de lado as passagens arrastadas, assim, e o foco acabou caindo mais, né, em cima do death metal anos 90 mesmo, né? Então a banda ganhou em velocidade, com menos partes lentas, e aí a formação já estava estabilizada, né, com essa galera que eu falei. Eu lembro que a gente regravou a Sexual Maniac nesse álbum, e a gente regravou também a The Sinner. Então tem 2 músicas no Scraps of a Being que fizeram parte do Resurrection. A gente queria mostrar como essa mudança de formação acabou interferindo um pouco na sonoridade, deixando a banda mais com a cara de death metal tradicional. No início dos anos 2000, o Chemical Disaster participa da épica coletânea The Winds of a New Millennium Volume 3, com a faixa Silence, Scraps of Being, mostrando a todos a nova fase da banda. Fale mais sobre essa nova fase do Chemical Disaster e da sua participação nessa clássica coletânea. Quando saiu o Scraps of a Being, eu já não estava mais na banda. Isso foi em 2000. Eu já estava tocando batera com o Carnal Desire, estava tocando batera com o Blind. Então eu já estava fora do Chemical Disaster. Acompanhei o lance deles terem fechado o contrato com a Demise para lançar o álbum. Eu lembro que na época eles me ligaram até para perguntar se ia ter algum problema eles lançarem um disco, né, comigo no vocal. Aí eu falei que beleza, podia lançar e tal. Porque depois que eles participaram da coletânea Winds of a New Millennium,
o Marcelo saiu da banda pela segunda vez, né? A primeira vez foi em 96, que ele era guitarrista. Ele saiu da banda porque ele entrou de vocal no Nervo Chaos. Ele que é o vocalista da primeira demo do Nervo Chaos. E quando eu saí do Chemical Disaster, o pessoal chamou ele para voltar pro Chemical como vocalista, né? Já que no Arum ele era guitarra vocal, então... Aí beleza, o Marcelo ficou nessa época do lançamento da coletânea. Quando o álbum saiu, o vocalista era o Leon Gazzano, o Claudio Milone já não estava mais na banda. O álbum foi gravado com o Claudio, né? Mas eu e o Claudio, a gente se desligou do Chemical. Entrou o Fábio Brunelli como baixista. O Leon Gazzano ficou... Ele era guitarrista, mas ele passou a ser o vocalista, né? Foi a época que o Chemical ficou só com uma guitarra, com o Fernando Nonaf, né? E... Então eu não participei da concepção gráfica do Scraps of a Being. Quando eu ainda era vocalista da banda, a gente gravou uma pá de música e, tipo, eu tinha ideia de fazer um EP e fazer um álbum com todo aquele material. E quando eles lançaram um álbum, eles juntaram tudo, né? Todas as músicas, né? Então ficou um álbum com muita música, né? Mas o lance legal é que o fato do Chemical não ter músicas longas, né? Então o álbum não fica cansativo. Então foi bom ter usado mesmo esse material. Não ia adiantar ficar na gaveta, né? Eu lembro que um tempo depois, o álbum ele saiu em 2000, no ano seguinte, 2001, eu já tava tocando com o Leão de novo. Porque o Leão, ele, além de ser guitarrista, né, nessa época, ele tocava no Hierarchical Punishment e estava como vocalista no Chemical Disaster, né? Na época que lançaram o Scraps of a Being, o Leão, ele era guitarra do Hierarchical e vocalista do Chemical. E em 2001 eu entrei de vocalista no Hierarchical Punishment. Então passei a tocar de novo com o Leão. E ele acabou saindo também da banda. Quem entrou no lugar do Leão foi o Valdemar Novaes, o Mazinho. Ele era do Violent, uma banda de thrash lá do ABC paulista. E nessa época, já com o Mazinho no vocal do Chemical, eu passei a tocar de vez em quando com eles, porque eu era batera do Repulsão Explícita já, uma banda que eu fui um dos integrantes fundadores, junto com o André Martins, que havia sido baixista do Chemical Disaster. A gente montou Repulsão Explícita com uma pegada hardcore, meio punk, e só que com bastante peso na guitarra, né? O baixista, inclusive, era o Lauro Neto, que foi baixista do Psychic Possessor no Toxin Diffusion. Então a gente era uma banda de headbanger tocando hardcore punk, né? E o vocalista, o Fernandes. A banda existe até hoje, inclusive. Eu ainda sou baterista da banda. Eu fiquei uns anos fora, mas estou de volta. Mas voltando a falar do Chemical Disaster, a gente acabou fazendo show juntos, né? Repulsão Explícita, Chemical Disaster e tal. Então, eu estando fora do Chemical, eu acompanhava o que acontecia com o Chemical. E eu sei que eles viajaram bastante, promovendo o Scraps of a Being. E os anos foram passando, e eu sempre buzinava, falei, pô, meu, vocês têm que gravar um material, pá. E eles estavam com músicas novas. E sempre que dava eu indicava alguma coletânea para eles poderem participar, né? Antes do álbum ficar pronto, pô, faz uma pré-mix, manda para uma coletânea tal, pá. Eu mesmo montei a Violent Records em 2004, coloquei o Chemical Disaster em várias coletâneas que eu lancei, porque eu costumava fazer a Endless Massacre, né? Uma série de coletâneas voltadas para música extrema. E o tempo foi passando e tal, né? E
E eles chegaram a trabalhar material suficiente para um próximo álbum, né? Com a formação fechada em quarteto, né? O Arthur na batera, o Fernando na guitarra, o Fábio no baixo e o Valdemar no vocal. Em junho de 2010, o Chemical Disaster participa do CD Satanic Legions, tributo ao Vulcano, com a faixa Witch Sabbath, lançado pelo selo Violent Records. Fale mais sobre a participação do Chemical Disaster nesse CD tributo. 2010, eu já estava de volta na banda. Em 2009 eu voltei pro Chemical Disaster. Em 2009 ou 2008, alguma coisa assim, a gente fez um show junto. Eu tocando com qual banda que foi? Cara, eu não me recordo exatamente com qual banda eu fui tocar junto com o Chemical Disaster. E aí eles me chamaram para uma jam. E aí eu e o Valdemar, né, o vocalista do Chemical, dividimos o vocal numa música e tal. Foi mó clima legal. Aí passou um tempo, aí a banda tinha um show agendado para fazer em Santos. Eu ia tocar com o Predatory, banda de thrash metal que eu fiquei anos também. E o Chemical era a banda principal do evento. E eles estavam meio que achando que não ia rolar mais do Valdemar ficar na banda. E aí o Arthur me liga um dia e falou: estamos saindo do evento, estamos sem vocalista. Eu falei: putz, cara, não faz isso. Pô, manja, quando o evento era com o Chemical sendo a banda principal, aí as bandas de abertura ia ficar, né, com o evento desfalcado. Aí eu falei: cara, se você quiser eu faço show com vocal, é só tocar um repertório da época que eu era da banda, eu relembro. Aí ele falou: pô, tu quebra essa? Ah, quebro. Aí fizemos, acho que 3 ensaios. Aí relembrei o repertório da época que eu era vocal da banda. Fizemos o show, os caras gostaram pra caraca do show. E foi quando rolou de eu ficar na banda, de vez. De 2009 pra cá. E já tá em 2022. E na ocasião, conversando com eles, eu falei assim: pô, meu, Chemical é uma banda que é pra 2 guitarras. Uma guitarra só não dá a liga, né, meu? Precisa de 2 guitarras. É que nem você imaginar Slayer sem ser 2 guitarras. Não dá, não funciona. É legal, assim, tipo, o fato da banda ter continuado com uma guitarra só, né, ao invés de pendurar a chuteira. Mas eu buzinei pra caramba. Falei: mano, vamos voltar a ter 2 guitarras. E aí foi quando entrou o Ricardo Lima. Ele entrou no mesmo ano que eu, praticamente, 2009. Uma diferença de poucos meses. O Ricardo já tocava comigo no Predatory, né? E como ele é da galera da época que o Chemical foi formado, digamos assim. Ele tocava no Asmodeu, que era uma outra banda de thrash metal da região. Posteriormente ele veio tocar comigo no KOV, que era uma banda que eu tocava bateria, e ele veio tocar guitarra. Aí depois ele tocou no Violent Vision, que era uma banda de death metal. Então, era um músico que ia funcionar legal pra situação que a gente tava passando. E aí, em 2010, pintou o lance do tributo ao Vulcano. Na verdade, o tributo já estava sendo elaborado há uns anos. E o Zema comentou comigo: pô, tem um conhecido que tá fazendo um tributo pro Vulcano, só que tá demorando pra caramba pra ficar pronto e tal, não sei o que. Aí toda vez que eu perguntava: e o tributo do Vulcano? Ah, pô, tá devagar, pá. E aí teve um dia que numa churrascada o Zema falou: pô, você não quer fazer um tributo do Vulcano? E aquele tributo eu acho que não vai sair. Eu falei: Zema, você acha que não vai criar, né, um problema o fato de uma pessoa ter começado a ideia e eu acabar lançando pela Violent Records, né? Eu já estava há 6 anos com a gravadora. Aí, enfim, entrei em contato com várias bandas, organizei todo o trabalho, né,
do tributo ao Vulcano. Eu mesmo participei com outras bandas que eu fazia parte na época. E o Chemical Disaster, eu falei pros caras, vamos manter a versão que vocês já tinham gravado, né? Por conta própria, eles já tinham gravado uma versão da Witsaba com o vocal do Valdemar, né? E um lance interessante, né? Eles tinham chamado o Angel também para cantar com eles nesse cover. E o Arthur Justo, ele resgatou um solo de guitarra do Soto Júnior, falecido guitarrista do Vulcano, que gravou Live, o Blood Vengeance, Hat Race. Como entre 1997 e 1998, tanto eu quanto o Arthur Justo, a gente fez parte do Vulcano com o Soto Júnior, então a gente tinha uma camaradagem muito forte com o Soto. E o Soto veio a falecer em 2001. Nesse período que eu fiquei no Vulcano, de 97 até 99, depois voltei em 2000, a gente trabalhou em várias músicas, né, que poderiam fazer parte de um álbum de retorno da banda, já que o Vulcano de 1990 até 2003 a banda não tinha lançado nenhum disco, né? Em 2003 eles gravaram Tales from the Black Book, que saiu em 2004. Mas enfim, nesse meio tempo todo de interação com o Soto Júnior, né, ele falece em 2001. Aí, quando o Chemical grava essa versão da Witsaba, o Arthur tinha uma gravação de fita cassete. Não sei se era de um ensaio, se era de algum trecho de show, com o Soto fazendo um solo. E o Arthur falou, vamos colocar esse solo aí do Soto na nossa versão do Chemical. Aí fizeram a mixagem lá e, rolou mó legal. Eu falei, cara, fenomenal. Aí eu já estava de volta no Chemical Disaster, mas eu falei, deixa essa versão do jeito que vocês fizeram, tá classe A. Então, só saiu nesse tributo ao Vulcano, essa versão da Witsaba que o Chemical Disaster gravou. Em 2011, e com um novo line-up, é lançado o terceiro álbum do Chemical Disaster, intitulado Tear the World, com 10 faixas de um death metal intenso e agressivo. Fale mais sobre Tear the World e sobre a contribuição da nova formação para a concepção desse álbum. Em 2015, o Chemical estava completando 25 anos e a gente não tinha um álbum novo pronto para lançar no mercado. A banda tinha rolado uma mudança de formação, né? Do Dirty Wound pro próximo álbum a gente já tava com o Dias no baixo, que toca comigo no Vulcano, inclusive. E na batera, no lugar do Arthur Justo, tava o Juca Lopes, que tocou no Desecration, que é uma banda do Guarujá, aqui na região. Foi batera do Abuso Sonoro também. E aí a gente resolveu gravar uma música inédita. A gente gravou a Cannibalistic Greed, que foi o que inicialmente poderia ser um single, mas foi o que puxou, digamos, a ideia de fazer um lançamento específico em comemoração aos 25 anos de banda. A gente, além de gravar essa música, a gente gravou um cover do Judas Priest, a Rapid Fire. E eu tinha bastante material do Chemical Disaster que não foi usado nos álbuns, né? Eu tinha algumas músicas que sobraram da sessão de gravação do Dirty Wound. Algumas coisas do Scraps of a Being também ficaram no arquivo. Eu achei interessante a gente fazer um lançamento especial para quem sempre acompanhou a banda. Então, além desse material novo, né, Cannibalistic Greed e o cover do Judas, eu peguei essas músicas que não entraram nos dois álbuns anteriores
E juntei também com a Promo Disaster, que foi um material que o Chemical lançou na época que o Valdemar Novaes ainda era vocalista da banda. Era uma demo que eles lançaram em 2007. Então, com todo esse material inédito, né, deu para fazer um CD bacana e voltado realmente para a galera que acompanhava a banda, né? A gente encara como o quarto álbum da banda porque essas gravações elas não fizeram parte de outros álbuns, né? Estavam em arquivo realmente, então era material inédito. E aí a gente falou, vamos fazer um álbum, um full, né? Só não foi gravado tudo ao mesmo tempo, né? Épocas diferentes, mas a gente encara como um quarto álbum do Chemical Disaster, sim, né? Incluímos tem um cover do Motorhead que o Chemical gravou para um tributo que nunca saiu, tava na gaveta também, com o Valdemar Novaes no vocal, que é Sex and Outrage. Tem um cover do Venom que o Chemical gravou durante a sessão do Scraps of a Being. A gente fez a black metal, né? Não aquela versão que eu comentei lá atrás que serviu de teste, não foi aquela. A gente foi em 1998, durante a gravação do Scraps of a Being, a gente gravou a black metal. Tem uma música em português, porque durante a gravação do Scraps of a Being tinha uma das músicas que eu achava a letra muito legal, que foi uma letra do Claudio Milone. E aí, por conta própria, eu resolvi fazer uma versão em português e deixei guardada. Manja aquelas viagens assim, vou fazer, guardei. Nunca tinha usado aquela música pra nada, e nesse álbum comemorativo eu acabei utilizando essa música. E a letra fala sobre a época das cruzadas, né, o tanto de mortes que aconteceu em nome de Cristo, né? E enfim, quem tiver curiosidade, procura More Scraps of Our Wounds, né, que é o nome do álbum. Acredito que ele ainda está disponível em algumas distribuidoras, né? A gente fez uma tiragem, se eu não me engano, de 1.200 unidades. E eu fechei uma parceria com vários camaradas de outras distribuidoras, de outros selos da cena underground, para poder ter em tudo que era lugar aqui do Brasil, né? Então, se colocar no Google, dá para encontrar cópias desse álbum ainda. Para celebrar 25 anos de estrada do Chemical Disaster, no ano de 2015 é lançado o seu quarto trabalho, intitulado More Scraps of Around, onde a banda traz faixas de demos, além de faixas inéditas e covers de clássicas bandas, fazendo assim um verdadeiro resgate na sua discografia. Fale mais aí para nós, Luiz, sobre esse lançamento e a sua repercussão. Em 2015, o Chemical estava completando 25 anos e a gente não tinha um álbum novo pronto para lançar no mercado. A banda tinha rolado uma mudança de formação, né? Do Dirty Wound pro próximo álbum a gente já estava com o Dias no baixo, que toca comigo no Vulcano, inclusive. E na batera, no lugar do Arthur Justo, tava o Juca Lopes, que tocou no Desecration, que é uma banda do Guarujá, aqui na região. Foi batera do Abuso Sonoro também. E aí a gente resolveu gravar uma música inédita. A gente gravou a Cannibalistic Greed, que foi o que inicialmente poderia ser um single, mas foi o que puxou, digamos, a ideia de fazer um lançamento específico em comemoração aos 25 anos de banda. A gente, além de gravar essa música,
a gente gravou um cover do Judas Priest, a Rapid Fire. E eu tinha bastante material do Chemical Disaster que não foi usado nos álbuns, né? Eu tinha algumas músicas que sobraram da sessão de gravação do Dirty Wound. Algumas coisas do Scraps of a Being também ficaram no arquivo. Eu achei interessante a gente fazer um lançamento especial para quem sempre acompanhou a banda. Então, além desse material novo, né, Cannibalistic Greed e o cover do Judas, eu peguei essas músicas que não entraram nos 2 álbuns anteriores e juntei também com a Promo Disaster, que foi um material que o Chemical lançou na época que o Valdemar Novaes ainda era vocalista da banda. Era uma demo que eles lançaram em 2007. Então, com todo esse material inédito, né, deu para fazer um CD bacana e voltado realmente para a galera que acompanhava a banda, né? A gente encara como o 4º álbum da banda porque essas gravações elas não fizeram parte de outros álbuns, né? Estavam em arquivo realmente, então era material inédito e aí a gente falou, vamos fazer um álbum, um full, né? Só não foi gravado tudo ao mesmo tempo, né? Épocas diferentes, mas a gente encara como um 4º álbum do Chemical Disaster, sim, né? Incluímos tem um cover do Motorhead que o Chemical gravou para um tributo que nunca saiu, tava na gaveta também, com o Valdemar Novaes no vocal, que é Sex and Outrage. Tem um cover do Venom que o Chemical gravou durante a sessão do Scraps of a Being. A gente fez a black metal, né? Não aquela versão que eu comentei lá atrás que serviu de teste, não foi aquela. A gente foi em 1998, durante a gravação do Scraps of a Being, a gente gravou a black metal. Tem uma música em português, porque durante a gravação do Scraps of a Being tinha uma das músicas que eu achava a letra muito legal, que foi uma letra do Claudio Milone. E aí, por conta própria, eu resolvi fazer uma versão em português e deixei guardada. Manja aquelas viagens assim, eu vou fazer, guardei. Nunca tinha usado aquela música pra nada e nesse álbum comemorativo eu acabei utilizando essa música. E a letra fala sobre a época das cruzadas, né, o tanto de mortes que aconteceu em nome de Cristo, né? E enfim, quem tiver curiosidade, procura More Scraps of Our Wounds, né, que é o nome do álbum. Acredito que ele ainda está disponível em algumas distribuidoras, né? A gente fez uma tiragem, se eu não me engano, de 1.200 unidades. E eu fechei uma parceria com vários camaradas de outras distribuidoras, de outros selos da cena underground, para poder ter em tudo que era lugar aqui do Brasil, né? Então, se colocar no Google, dá para encontrar cópias desse álbum ainda. Ainda no ano de 2015, vocês participam do tributo ao Arpia, lançado pelo selo português Metal Soldiers Records, com a faixa The Last Chance. Fale mais sobre a participação da banda nesse CD tributo e sobre a escolha da faixa. O lance da participação do Chemical Disaster no tributo ao Arpia foi interessante, porque eu estava em contato com o Fernando da Metal Soldiers, que é uma gravadora de Portugal. Uma gravadora que lançou bastante coisa de heavy metal, né? Eu adoro heavy metal e batendo papo com ele com frequência. Ele comentou que ia trabalhar num tributo ao Arpia. Eu falei, caramba, o Arpia é uma banda underground assim do Brasil, mas mesmo não tendo muito a ver com a pegada do Chemical Disaster, eu achei que seria legal de repente a gente
fazer uma releitura, digamos, né, de alguma das músicas do Arpia. E na época, para você ver como são as coisas, a gente escolheu a The Last Chance, que é uma música em inglês do Arpia, fez parte do terceiro disco deles, Arpia's Flight. A própria galera do Chemical Disaster não era tão familiarizado com essa fase do Arpia cantando em inglês, né? Todo mundo vai lembrar do Arpia no A Ferro e Fogo ou do 7, né? Mas eu curtia bastante essa fase do Arpia em inglês. E a gente escolheu a The Last Chance pela pegada dela em si e tal, né? E aí fizemos um arranjo, deixamos um pouquinho com a nossa cara, né? Meio indo pro lado brutal da coisa, sem descaracterizar muito os riffs, né? Quando saiu o tributo do Arpia, saiu um documentário sobre a Woodstock Discos. E a trilha sonora do documentário era justamente essa música do Arpia, The Last Chance. Então pra gente foi uma coincidência absurda, né? Porque todo mundo da galera do metal tava pegando esse documentário pra conferir. E a música do Arpia ficava lá tocando direto, passa, ok. E quando saiu esse tributo do Arpia, a nossa versão era dessa música. Mas foi uma coincidência totalmente que a gente não imaginava, né, que ia rolar. Porque, lógico, no tributo do Arpia, as músicas que rapidinho a galera se coçou em fazer versão eram justamente as músicas do A Ferro e Fogo, né? E é isso aí. O Chemical Disaster participou de vários CDs tributos a bandas como Kiss, AC/DC, Iron Maiden, entre outras mais. E agora, no ano de 2022, a banda participa de um CD tributo a clássicas bandas dos anos 80. Fale mais sobre a participação do Chemical Disaster nesses CDs tributos. Entre 2017 e 2018, o Chemical participou de alguns tributos em CD de bandas conhecidas, né, da cena metálica mundial, né? A gente participou do tributo ao Black Sabbath, do tributo ao AC/DC. Coisa de 2 anos atrás participamos do tributo ao Kiss, ao tributo do Iron Maiden. Esses tributos eles foram organizados pelo Luiz Risse, que é um brasileiro que mora em Londres, dono da Secret Service Records. Alguns desses tributos saíram pela Secret Service e outros saíram pela Armadillo Records, que é um subselo que ele criou. E foi bem legal a gente estar participando desses tributos, porque deu a chance da gente reinterpretar clássicos, digamos assim, do rock pesado com a nossa própria pegada, né? Um vocal gutural, lance de 2 bumbos e tal. E tudo isso acontecendo enquanto a gente não lança o 5º álbum, né? Mantém a banda sempre, de uma certa forma, mostrando que tá produzindo alguma coisa, né? Indo para estúdio, ensaiando, gravando, né? E participando de tributos, versões exclusivas, né? Participamos inclusive também a um tributo ao Sabbath do Japão, que foi organizado pelo Daniel, guitarrista do Executor, uma banda de thrash lá de Curitiba. Então a gente sempre curtiu fazer cover por diversão mesmo, entendeu? Lógico que o foco da banda é ter as músicas próprias, mas na hora de dar uma desencanada assim, é normal você tocar alguma música de alguma banda que te influenciou de alguma maneira, né? E eu comecei a ter contato com o Luiz em 2017, quando eu fiquei sabendo que ele estava organizando um tributo ao Motorhead. E eu lembrei, falei, pô, o Chemical Disaster tem uma música, né,
do Motorhead comigo no vocal, porque eu tinha incluído no More Scraps of Our Wound a versão da Sex and Outrage, que era com o Waldemar Novaes no vocal. Só que no Scraps of a Being, como hidden track, eu tinha gravado a Iron Fist do Motorhead. E mesmo eu não estando no Chemical Disaster na época que saiu o Scraps of a Being, e a banda manteve a ideia de deixar o cover do Motorhead no final da última faixa. E aí eu falando com o Rizzi, falei, pô, Rizzi, tem uma música aqui do Chemical Disaster que, se você quisesse utilizar, ela é um pouco, a gravação é um pouco antiga, mas pô, a gravação tá legal, pá. Daí ele falou, pô, mas já tá fechado o tributo, cara. E eu tinha gravado também algumas versões do Motorhead com o Kill Mister, uma banda de heavy metal que eu tenho com o Gerson Fajardo, guitarrista do Vulcano. A gente tinha gravado, né, nosso primeiro single, e na mesma sessão a gente fez uns covers do Motorhead. Mas enfim, não deu para participar desse tributo ao Motorhead, mas o contato com o Rizzi, que é o dono da Secret Service, acabou se fortificando a partir daí desse papo, né? E foi quando ele falou, pô, tô com um tributo ao Black Sabbath, você não quer participar com o Chemical dessa vez, pá? E aí a gente foi desenrolando, né? Cada vez que ele tinha uma ideia, ele dava um toque. Eu acho que a gente é uma das bandas que mais participou de tributos organizados por ele. Teve um que a gente não participou, que ele chegou e falou assim, pô, cara, não dá pra colocar vocês estão em todos. Que foi o tributo ao Slayer. Eu falei, pô, justamente o Slayer, você não quer colocar a gente? Falei, pô, não dá, senão, né? Eu entendo que ia meio que queimar se a gente participasse de tudo, né, cara? Ele falou, não, fica tranquilo que vai vir um tributo bacana aí, né, mais pra frente vocês entram. E realmente apareceu uma oportunidade da gente se reinventar nessa questão de tocar uma música de outra época, alguma música mais clássica dentro do som pesado. E esse ano tá previsto um lançamento que é um tributo às bandas dos anos 80. E nós fizemos uma versão do Boston. A gente gravou More Than a Feeling, que muita gente lembra da música e não deve imaginar o Chemical Disaster tocando essa música. Mas a gente fez uma versão que ficou classe A. Colocamos vocal gutural, colocamos 2 bumbos, mas não descaracterizou a versão original. Então, logo aí o CD deve estar chegando no mercado, provavelmente no segundo semestre desse ano de 2022. Aí vocês já ficam de olho. Em 2019 é lançado o Pain of a Chemical Suffering, o split CD com suecos do In Pain. Fale mais sobre esse CD split e a sua repercussão. Em 2018, o Chemical Disaster estava completando 25 anos do lançamento do Resurrection. E a gente falava sobre a possibilidade de fazer um show comemorativo, né, ao álbum. Algumas pessoas perguntavam se a gente não queria fazer um lance diferente, né, de tipo fazer um show com as músicas do disco e de repente chamar os integrantes para poder tocar, tal, aquele tipo de show que teria que ser aqui em Santos mesmo, né, porque a gente já teve várias formações, então ficar chamando um monte de gente, enfim. E o Chemical já tinha começado um processo de gravação, né? A gente já estava com músicas em andamento no estúdio. E só que o tempo estava passando muito rápido. Do quarto disco, que saiu em 2015, a gente já estava em 2018 e não estava pronto, né? O trabalho novo do Chemical para lançar. Eu falei, caras, a gente tem que lançar alguma coisa. Pressionei a banda mesmo. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer um split, que até então a gente não tinha feito split com banda nenhuma, né? E eu sou fãzão desses lançamentos meio diferentes, né? Tem banda que só lança o próprio disco. Eu gosto de pegar tudo que é formato, né? EP, split, coletânea, entendeu? Comigo não tem essa.
E aí comecei a pesquisar várias bandas assim, que poderia musicalmente funcionar com o Chemical Disaster num lançamento em conjunto. Como eu sou muito fã do death metal sueco, sou muito fã mesmo. Mesmo eu não fazendo esse tipo de música, mas eu acho classe A a questão dos caras terem uma própria sonoridade, né? Desde os anos 90. Você pega Unleashed, Dismember, Grave, Entombed, ixi, a lista é gigante, né? Aí eu comecei a pesquisar, cheguei numa banda chamada In Pain, uma banda sueca que foi formada na mesma época do Chemical Disaster. E uma banda underground até hoje. E os caras tinham poucos registros, né? E aí eu entrei em contato com eles e falei, pô, meu, gosto pra caramba do som de vocês. O que eu ouvi, eu acho que pode virar um lance legal, porque vocês não tem nada lançado aqui no Brasil, né? E sugeri deles entrarem com músicas de um EP que só tinha saído em vinil na Europa. Eles tinham algumas demos mais antigas, né? Mas o pessoal do Empenho falou assim, não vamos misturar esse material da década de 90 com o que a gente faz hoje e tal. Eu falei, beleza. E aí eu falei pros caras, a ideia da gente fazer um split era de repente pegar 5 músicas de cada banda, faz um disco com 10 músicas e tal. Aí beleza. Peguei o material do Empenho, eles me mandaram. Eles tinham lançado um mini CD. Então, as músicas do mini CD entraram com mais uma música do EP que só tinha em vinil. Então, eles fizeram essa junção de material recente da banda. E pro lado do Chemical Disaster, a gente pegou 4 músicas que seriam pro quinto álbum e reservamos pro split. E na mesma sessão de gravação, a gente fez um cover do Creator. Quando eu comecei a cantar, o Creator era uma grande influência, né? Pra mim, o jeito agressivo dos caras, né, interpretarem as músicas, principalmente do primeiro álbum. O primeiro e o segundo álbum são os que mais me marcaram mesmo. O Endless Pain e o Pleasure to Kill. Mas daí a gente escolheu uma música do primeiro álbum, a Endless Pain mesmo, a música que dá nome ao disco. E aí, 4 músicas próprias, um cover do Creator. 2018, Chemical Disaster fazendo 25 anos de lançamento do Resurrection. Falei pros caras, vamos pro estúdio, vamos fazer com a formação atual, vamos fazer 3 músicas do Resurrection. A gente pega rapidinho aí as músicas que ainda estão no repertório de shows, em 3 tempos a gente grava. E foi assim mesmo, fomos pro estúdio, escolhemos 3 músicas, por isso que nesse split o Chemical tá com 8 músicas. Porque de uma certa forma a gente queria comemorar o lançamento o lançamento do Resurrection, né, completando 25 anos. E é isso a história do split. A gente fez através de uma parceria, né, com várias gravadoras, teve a distribuição na Europa, porque um dos integrantes do Empenho também é dono de gravadora, então ele cuidou da distribuição na Europa, né, através da Suécia. E aqui no Brasil vários selos também pegaram para distribuir. O nome do álbum é Pain of Chemical Sufferings, um trocadilho, né, com o nome das próprias bandas. E é o último trabalho de inéditas, né? Ele saiu no início de 2019 e de 2020 para cá a gente praticamente está finalizando, né, o material que vai fazer parte do 5º álbum da banda. Agora, no ano de 2022, o Chemical Disaster completa 32 anos de atividades. E o que os fãs podem esperar da banda? E aí, Luiz, valeu a pena esses 32 anos da banda? Já estamos com 32 anos de atividade. A banda nunca parou.
a gente pode ter sumido, às vezes, da mídia underground, pelo fato de alguns anos não ter um lançamento oficial, mas na discografia completa da banda, mostra que realmente a banda sempre estava lançando alguma coisa, uma música numa coletânea, passava um tempo, aconteceu isso, um tributo, Então 32 anos de atividade, tocando death metal no Brasil, fincado com o pé no underground mesmo, é difícil. Eu mesmo não acreditava que ia chegar tão longe com uma banda sem mudar radicalmente assim a forma de ser, porque a gente sempre se preocupou também com a questão de não alterar muito a identidade musical dentro da banda, né? Integrantes chegam, trazem ideias, agregam sempre com a sua própria execução, a forma de interpretar as músicas. Por isso que também é legal o lance de vez em quando a gente regravar alguma coisa com o time que tá. Porque um integrante que não participou da gravação original, ele tira a música, mas na hora de executar é a própria pegada. Então, eu acho bacana uma música ou outra, assim, às vezes ser regravada pelo time que tá ali entrosado, fazendo shows, ensaiando direto e tal. 2022 é o ano que a gente pretende gravar o quinto álbum. A pandemia atrapalhou muito, muito. A gente estava vindo numa sequência contínua de ensaios e produzindo bastante material novo quando estourou a pandemia. Na verdade, metade do álbum ele estava escrito até o final de 2019, que em 2019 eu e o Dias a gente foi fazer a turnê com o Vulcano na Europa. A gente foi em novembro, voltou em dezembro, então teve esse break. Aí quando a gente voltou, época de que todo mundo resolve ficar em casa na virada de ano, aí voltamos a ensaiar no começo de 2020, música nova sendo produzida e pandemia. Aí azedou o pé do frango, ficamos 2 anos na geladeira, só trabalhando pela internet, mandando um arquivo, tem isso, tem aquilo, pá. Foi um período que a gente não conseguiu colocar o trem no trilho, né, digamos. Mas também tem uma coisa, a banda em 2022, ela tá com uma nova formação, porque no final de 2021 o Ricardo Lima acabou optando em sair da banda, né? No começo de 2022, o Paulo Maris, que era o nosso batera, ele também acabou saindo do grupo. E a gente acabou tendo o retorno do Leão Gazano na guitarra, no lugar do Ricardo. O Leão ficou 20 anos fora do Chemical Disaster, então ele chegou com sangue nos olhos mesmo. E na batera tá o Bruno Conrado, que toca comigo no Vulcano e no Killmister, né? Já voltamos totalmente no processo de composição, já temos 11 músicas prontas, com os arranjos finalizados, com os vocais todos já definidos, com as letras. Eu acredito que em poucos meses a gente já inicie realmente o processo de captação do áudio. E vamos ver. Provavelmente esse disco não saia esse ano, deve sair para 2023, lá para metade de 2023, né? Que é um processo longo de captação, a parte de mixagem é muito chata, é demorado pra caramba também. Então, a gente está em março de 2022, chuto que de julho de 2023 para frente é que dê para ter uma expectativa de lançamento desse trabalho, né? De repente até começo de 2024, não tem como falar não, vai sair em tal data. A gente, mesmo tendo todo o material pronto, a gente ainda precisa investir muita verba, né?
somos uma banda do it yourself, né? Então a gente faz tudo acontecer por nossas próprias vias, né? Bom, Luiz, além do Chemical Disaster, nós sabemos que você participa de outras bandas, como Kilmister, o Vulcano, entre outras mais. Fala aí pra nós aí, como é que você faz para conciliar tudo isso? Eu sempre gostei de tocar com muitos amigos músicos da região e sempre estou aprendendo, tocando com pessoas diferentes. E eu, como baterista, sempre tive a necessidade de ter uma banda tocando batera. Por mais que a galera às vezes me encare como um vocalista, mas antes de ser vocalista, eu já tocava bateria. Então, eu nunca deixei de ser vocalista para ser batera e nem vice-versa. Então, eu sempre tive bandas em paralelo, né? Chemical Disaster começou em 1990. Em 1991, eu estava tocando no Slow Death, junto com o Arthur Justo, né, que era o batera do Chemical na época, junto com o Fábio Brunelli, que bem no futuro veio a ser baixista do Chemical Disaster. E aí várias bandas foram rolando ao mesmo tempo que eu seguia meu trabalho como vocalista. O lance de conciliar mais de uma banda é difícil, né? Porque você tem que lidar com a agenda pessoal de várias pessoas ao mesmo tempo. Quando você marca ensaio para uma banda, você tem que se preocupar se outras 4 pessoas vão estar com a mesma disponibilidade que você. Aí existe a questão, às vezes, de repente você ter uma segunda banda que tem uma dificuldade de alguns integrantes não conseguir estarem, né, com o tempo disponível. Então é muito difícil realmente montar uma sequência de ensaios quando você toca em mais de uma banda. Atualmente, além do Chemical Disaster, eu sou vocalista do Vulcano. A gente tem o hábito de fazer turnês, tem sempre processo de gravação rolando. Eu também toco bateria no Hierarchical Punishment, né? E que são bandas que têm a sua agenda de ensaios. Eu estou tocando no Repulsão Explícita novamente, depois de alguns anos que eu fiquei afastado da banda. Eu tenho outros projetos que rolam em paralelo, né? Como por exemplo o Kilmister e o Devil's Child. Devil's Child é um tributo que eu tenho ao Judas Priest, que a gente montou só para se divertir mesmo, com músicos de outras bandas aqui da região. E, enfim, tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Lançamentos, inclusive, que ocorreram de 2020 para cá, em plena época de pandemia, minhas bandas sem ensaio regular e minha cabeça pensando em vários projetos, né? Então, tive o álbum do Putrid Hope, que é uma banda da Austrália, formado pelo Pedro Bueno, um amigo aqui da região que já está morando com a família há uns 6 anos lá na Austrália. E o Front Attack Line, que é uma banda formada em Santos, mas o Alan, que é o guitarrista e líder da banda, ele mora no interior já tem bastante tempo. E a gente fez tudo à distância. As músicas do Putrid Hope, a do Front Attack Line, eu gravando em Santos e a galera gravando cada um, né, em um home studio, né? E depois mixa tudo, masteriza e lança. Isso aí hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. Recentemente eu tô junto com o Wesley do Nervo Chaos num projeto que ele tem chamado Gold Necropsy. Então a maior dificuldade é realmente montar uma agenda de ensaios. Projetos paralelos que funcionam esporadicamente ou que são apenas lances de estúdio, é um pouco mais fácil mesmo de lidar, né? No finalzinho de 2020, virando para 2021, eu entrei no Bonus Erosion, que é uma banda da década de 90, de crust, meio grindcore, e é por aí, a gente tenta sempre estar ligado na arte underground, dentro do que a gente tem de disponibilidade, né? Sou um cara que eu gosto muito de produzir e lançar. Eu não gosto muito de ensaiar sem ter um motivo. Para mim,
A melhor coisa é você ter o foco, compõe, grava, lança. Show é consequência de uma gravação. E não show é só para se divertir. Não. Para mim, o show é a forma de você divulgar no palco o que você produziu em estúdio. Então, quando alguém fala assim, pô, vamos fazer tal coisa, eu falei, vamos. Aí, foco, dedicação, produz, lança. Vai pintar show. Aí, tudo bem, é outra história, entendeu? Na sua opinião, qual é o melhor trabalho do Chemical Disaster e por quê? Com 32 anos de banda, escolher o melhor trabalho do Chemical Disaster é uma pergunta meio difícil, né? Ainda mais pelo fato de eu ter feito parte em 99,9%, né, das gravações. O álbum que eu colocaria como destaque na discografia da banda seria justamente o Resurrection. Mesmo não sendo o meu melhor desempenho, mas eu acredito que é o álbum que melhor mescla todas as influências que a gente teve, digamos assim, quando a gente era jovem e queria montar uma banda de som pesado. O Resurrection, ele sintetiza o lado pesado, o lado rápido, né? O lance dos vocais bem agressivos, e ele tem uma variedade nos arranjos que me agrada bastante com relação à parte de bateria, aos solos que são muito bem elaborados. Claro que eu gosto dos outros álbuns do Chemical também, só que eles são álbuns um pouco mais diretos, né? Então, para quem escuta o Chemical Disaster pela primeira vez, de repente a pessoa vai se identificar logo de cara com os discos mais recentes, né? Ou pela gravação que tem a cara um pouco mais atual, ou pela dinâmica das músicas. Mas para mim, que, né, tô desde o início da banda, eu acho o Resurrection o álbum que ele é completo para resumir o que eu queria quando eu pensei em ser vocalista de uma banda de metal extremo. Bom, Luiz, gostaria de lhe agradecer pela atenção, por ceder uma parte do seu tempo para responder a nossa entrevista e deixe a sua mensagem final aí aos seguidores do canal Underground Forces e também, claro, aos seus fãs e aos fãs do Chemical Disaster. Pô, Leonardo, para mim foi demais assim a gente poder estar levando esse papo a respeito do Chemical Disaster. Sei que você acompanha a banda há bastante tempo. Agradeço o apoio de todo mundo que manda mensagem pra gente, né, nas redes sociais. O pessoal sempre tá entrando em contato, ou pelo Instagram, pelo Facebook, e-mail. Os mais chegados mandam mensagem pelo WhatsApp. Mas eu acho que quem curtiu esse papo que a gente teve hoje, né, no teu canal, e não conhece de repente a fundo o som do Chemical Disaster, dá uma entrada no Bandcamp oficial que a gente tem, dá para sacar os álbuns que a banda já lançou. No YouTube tem bastante coisa, né? Inclusive essas músicas bônus que eu andei falando, que acabaram entrando em alguns trabalhos nossos. No YouTube você acha um monte de coisa, entendeu? Dá para ouvir o Chemical Disaster no Spotify, ou seja, tem como escutar por streaming. E quem é colecionador pode usar o Google para correr atrás do material, que sempre vai ter alguma distribuidora com algum CD do Chemical Disaster ou alguma coletânea que a gente participou, né? E é isso aí, bola para frente. Espero que, né, em menos de 2 anos a gente já esteja com o quinto disco disponível no mercado. Não dá pra gente achar que em 6 meses vai ter condições de gravar e lançar, porque sendo da cena underground e produzindo tudo por conta própria, as coisas são bem mais complicadas, entendeu? Tenho vários amigos aí que são integrantes de banda e passam pelo mesmo problema, falta de grana, disponibilidade, mas o lance é não desistir. Então, quem acredita no potencial, vai em frente, né? Contorna os problemas conforme a maneira que for surgindo, e death metal para sempre. Valeu.
Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com Luiz Carlos Lousada, da banda Chemical Disaster, Death Metal diretamente de Santos, uma das clássicas bandas da cena Death Metal nacional. Gosta do Chemical Disaster? Curtiu a entrevista? Se já foi inscrito no canal, já corre lá, deixa aquele like para dar aquela fortalecida pro canal e, claro, compartilhe os nossos vídeos. Se não for inscrito, entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Claro, deixa aquele like para fortalecer a gente e compartilhe os nossos vídeos para que nós possamos crescer cada vez mais e trazer conteúdos maiores e melhores para você que acredita e valoriza na cena nacional. Desde já o nosso muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. Quer mandar uma crítica, uma sugestão, uma ideia de entrevista, uma pauta? Olha o nosso e-mail aqui no rodapé da página, é só entrar em contato que logo logo a gente responde. Bom, pessoal, então é isso aí. Semana que vem, mais uma entrevista aqui no canal Underground Forces. Se cuidem aí e até lá, stay heavy.